Olá, chega mais próximo, vamos estudar mais uma vez a palavra de Deus. E hoje eu vou falar um tema porque assim, as pessoas elas falam assim que a lei de Deus ela foi abolida na cruz e tal, e que nós estamos salvos pela graça. Mas a gente tem que entender uma coisa: nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Então assim, as pessoas têm que entender uma coisa: a fé, ela leva à obediência, ela não vai levar à desobediência à palavra de Deus. Entendeu? Aí as pessoas vão assim: nós somos salvos pela graça, não precisa guardar a lei. Rapaz, a lei de Deus é a norma do juízo de Deus. Deus vai julgar a humanidade de acordo com a lei dele. E a lei de Deus é o 10 mandamentos que se encontra lá em Êxodo, capítulo 20. Então assim, é muito fácil dizer que nós somos salvos pela graça e dizer que nós não precisamos guardar a lei. Se eu não preciso guardar a lei, então eu sou santo, eu sou perfeito. Porque a lei, ela mostra o nosso pecado. Aí, porque eu quero entender uma coisa: Jesus morreu por nós na cruz. Nós somos salvos pela graça. O que é graça? Graça é uma pessoa. Se nós somos salvos pela graça de Jesus, o que levou Jesus a morrer na cruz? O que fez Jesus morrer por nós? Não foi o pecado de Adão e Eva, e o pecado passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos saber de uma coisa: o que é pecado de acordo com a Bíblia? Jesus morreu por nosso pecado. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Jesus morreu por nós, mas ele veio morrer por nossos pecados, pelas nossas transgressões de Adão e Eva, e o pecado passou para nós. Então, não existe que nós somos salvos pela graça e não precisamos guardar a lei. Se não precisar guardar a lei, então eu estou dizendo que eu sou santo e perfeito. Lá em João, 1 João capítulo 3, vamos abrir a Bíblia. Primeiro João capítulo 3, o verso 4. Aqui fala assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é pecado? De acordo com a Bíblia, o que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. Então, nós somos salvos pela graça. A Bíblia fala, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos pela graça. Mas a graça, ela leva a obediência a Deus. Então é isso. Eu quero deixar bem claro que lá em Tiago 2, verso de 10 a 12, lá fala, Tiago 2, do 11 até o 13, vamos dizer assim, do 11, mas vamos começar no verso 12. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, a lei da liberdade aqui nesse texto quer dizer a lei de 10 mandamentos. Então, Deus só vai julgar a humanidade, os seres humanos, de acordo com a sua lei. E
E essa lei é o 10 mandamento. Nós, seres humanos, precisamos entender bem claramente, porque falar do juízo de Deus é fácil. Então nós precisamos entender qual vai ser a norma do juízo, certo? Qual vai ser a lei que Deus vai utilizar, vai usar para a humanidade, certo? Aí falamos assim, voltando ao dizer, muitos falam, nós somos salvos pela graça, não precisamos guardar a lei. Jesus morreu por nossos pecados. A graça, o que é graça? Graça é uma pessoa, por exemplo. Se eu perguntar o seu nome, qual é a sua graça? Eu estou perguntando qual é o seu nome. Então a graça é uma pessoa. Se nós somos salvos pela graça em Cristo, então nós precisamos entender o seguinte: o que levou Jesus a morrer por nós? Por que motivo Jesus veio morrer por nós? Não foi por causa do nosso pecado. Adão e Eva transgrediu a lei de Deus. Então o que é pecado? Adão e Eva pecaram, transgrediu a lei de Deus. Jesus veio morrer por nós, porque nós estávamos condenados à morte eterna. Lá em João, 1 João, João 2, 1 João 2, João 2, verso 4, diz assim, 1 João 2, verso 4, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, se a pessoa dizer para você que conhece a lei de Deus, mas não guarda, é mentiroso, e nele não está a verdade. O que é verdade? A verdade é conhecer a palavra de Deus e sua lei, porque a Bíblia toda é a lei de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Então, se a pessoa falar assim, eu conheço e não guarda, é mentiroso. A verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é verdade? A verdade é conhecer de Deus, a palavra dele, e não dizer que foi abolido isso, aquilo outro. Na palavra de Deus nunca, nada, na palavra de Deus não existe nada que foi abolido. Nada. A única coisa que na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto para baixo, foi a lei cerimoniais. O que foi abolido na cruz foi a lei cerimoniais da lei de Moisés, da lei mosaica. E os 10 mandamentos não tem nada a ver com Moisés. Moisés só apenas recebeu de Deus as 2 tábuas de pedra. E que Deus abençoe. Se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem, ajude esse canal a crescer e que Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus Cristo, um grande abraço. Amém.